Nós não somos seres humanos diminuídos, pintados de vermelhos e com chifres na cabeça. Você pode estar muito bem calçado no corpo físico, caminhando sobre teu inferno. O inferno que você cria. Está respondido. Quando alguém começa a ler de tudo, e assim em busca de um todo, me engole, sem se saborear, se engasga. E se engasga, não sai para fora nem para dentro. Morre, fica podre, não dá frutos. Dá mais valor à essência, sentida, não à forma apenas retida pela intelectualização e adoração. Muito obrigado, Caveira. Eu entrei lá na Calunga e parei lá no cruzeiro. Veio um vento forte e levantou poeira. Larô Exu, Saravá o Exu Caveira. Eu entrei lá na Calunga e parei lá no cruzeiro. À vontade. Eu estou tendo aqui hoje a honra de falar com qual entidade, por favor? Caveira. Seu Caveira, as pessoas da última conversa ou penúltima que tivemos ficaram emocionadas com a sua posição sobre a hierarquia. O seu posicionamento parece ser muito claro, muito bem definido e o senhor é objetivo quando fala sobre ele. O senhor pode expandir mais um pouco sobre o relacionamento que o senhor tem com quem é, vamos supor assim, trabalhador que serve o senhor? Eu tenho uma frequência não superior, mas um tanto diferenciada, até mesmo dos corpos sutis desse médium. Eu necessito uns 3 minutos para me acoplar um pouco melhor. Responda essa sua pergunta sem nenhuma interferência. Tá. Enquanto isso, poderemos conversar de outra coisa. Vamos conversar sobre esse processo de acoplamento, porque muitas vezes a pessoa está ali, é um médium e está querendo entrar em contato com a sua entidade, mas não se permite o tempo necessário de acoplagem e aí diz assim, mas eu não estou sabendo receber, não estou sabendo incorporar. Quanto influencia o tempo de concentração na hora da incorporação? Entenda, a questão não é apenas tempo de concentração. Você pode meditar durante uma semana, mas isso não prova que o teu íntimo está em quietude. Se assim você não tiver a límpida e verdadeira atitude de diferenciar o que é calma da paciência perante o teu convir em real e perante a tua convicção do que é verdadeiro no externo. A paciência é algo muito diferente da calma. Então, quando eu, no meu caso, porque há muitos e diferes ao meu, vou me acoplando aos poucos aos corpos mais sutis deste menino, começando pelo corpo mental. Mas eu vou falar de uma forma mais física e ao mesmo tempo psicológica. Tá. Eu não estou lutando contra o ego, nem muito menos contra o grau de consciência. Eu estou apenas entrando em simbiose amigável com a alma, com o conhecimento puro, não dele, mas coletivo, que vocês chamam de registros arcasiásticos. Apenas colho aquilo, ou a informação deste registro da alma deste médium, que vai comprazer-se de uma forma perfeita com as almas de muitos que podem ouvir. Isto não é forçar, isto é instigar a mudança perante a reforma íntima, na paciência consigo mesmo, na calma perante a vida e na quietude perante ao que são.
Então, quando alguém diz, o caveira, ele vem quando o negócio é brabo mesmo. Ele vem lá para quebrar a demanda, ele vem para trabalhar com magia, alta magia e desfazer coisa feia mesmo. E aí o senhor chega passando um conhecimento bastante apurado. Existirá no mental, nem vou dizer do coletivo, mas... Acoplado aos corpos do menino. Como? Já estou mais acoplado aos corpos. Opa, isso é bom. Lembrando que eu uso a respiração do diafragma porque é um modo de eu continuar coligado. A voz provavelmente mudará com o tempo. Tudo isso são ferramentas. Nada mais de que vamos se deter ao conteúdo, não de caveira, nem pelo médium que assim transpassa, pelo instigar da alma de cada um que escuta. Tá, daí o senhor já respondeu até a pergunta que eu ia terminar. Eu sei. Mas assim, para ser específico, às vezes a pessoa quer entender esse assunto específico. O caveira quebra a demanda, ele trabalha com a magia pesada, entre aspas. E hoje o senhor fala sobre corpos sutis, o senhor passa um conhecimento para instigar a alma, a sua reforma íntima. E aí a pessoa fica assim, puxa, um caveira falando tão inteligentemente a respeito do assunto, seria de chegar e descer o martelo e quebrar o que está errado. Não há uma discrepância. Como é que o senhor explica isso para quem está ouvindo? A palavra discrepância é uma agressão. Estou corrigindo você, apenas acentuando a palavra dentro deste contexto. Claro. Eu entendo que existem vários graus de consciência, existem várias formas de ego, mas existe coletivamente apenas uma mente pedinte de conhecimento e informação. Esse conhecimento e informação perante o mesmo grau de consciência e perante os mesmos egos são graduados. Então não existe verdade, existe graduação de realidade. Para aquele que concebe, para aquele que faz assim, convir ser real o que vive ou realidade o que está mantendo. Como tal. Indo dentro deste contexto, moço, apenas há uma única verdade. A vida. A vida. Este é o mestre. Este é quem manda. Agora, quem dirige esse mestre e quem dirige esta vida, colocando em palavras bem simplórias, é o teu fragmentado livre-arbítrio. Certo. Aonde a mente pede, onde os egos e as consciências se comprazem simbioticamente e assim solidificando nos 5 sentidos uma forma simbiótica pelo que vê, pelo que fala, pelo que ouve, pelo que sente, pelo que inala, fica muito óbvio entender que nem tudo que tu pensa é teu. Nem tudo e todas as emoções e sentimentos que tu tem, muitas vezes certezas absolutas que são só seus, a fonte é externa, não é interna. O que é interno e que não é dual é sua alma. Todas as coisas duais é coletiva. Por isso que o ego se fragmenta. Por isso que a consciência é fragmentada. Por isso que a consciência, no sentido global, ou a essência pura como mente coletiva, é una. Mas o Deus desta terra se faz em espírito que se transparece pela alma. Então, vamos dizer, o menino ou a menina que está ouvindo aqui tem essa necessidade, às vezes até inconsciente, de aparecer ou de esmolar a atenção das pessoas. Isso vem da onde? Desse condicionamento do coletivo? Vem de hipnotismo. A ilusão hipnotiza. Da realidade, não. Da realidade você já possui dentro de si. Não precisa mostrar. Quem mostra, mostra a ilusão. Para que mostrar o que é real? Se é real,
É. Então é mais favorável mostrar a ilusão que pode ser e estar em total transmutação diária. Estou falando em sentido social. Vamos ser mais simples. Sim. Eu vou tentar me enquadrar à grande maioria. Tá. A dificuldade maior é minha. E assim como a ignorância também. Uhum. Pergunte. Então, vamos voltar então no assunto agora que o senhor está bem acoplado sobre a hierarquia. Fala um pouco como o senhor acredita que um subordinado do senhor vê o seu relacionamento com ele. A princípio eu não tenho subordinado. Subordinação nos tempos de hoje é muito similar à escravidão. Só mais requintada. Nada mais do que isso. Eu sou subordinado à vida. E a vida liberta. Então, eu procuro me libertar, e isso serve a todos que me escutam, do grande castigador. O meu desejo de me destacar. Ou o meu desejo de fazer-me destacado. Toda vez que eu tento isto, eu saio da verdade e começo a praticar e exalar a ilusão. E assim como a humanidade caminha momentaneamente. Mas existe, eu entendo a sua pergunta, seres que trabalham na linha de Exu, nesta categoria espiritual, que se encontram em evolução, que não apenas usam esta palavra subordinado, como creem profundamente que são senhores, ou profundamente que são serviçais. Apenas momento de consciência perante uma esfera que se encontra graduando-se cada vez mais a algo do uno com todo, não do tudo que se faz fragmentado apenas em um. Ou em alguns. Pergunte. Vamos dizer assim que o senhor precisa de uma equipe para trabalhar. E então o senhor pode ser aquele que dirige a equipe em determinado momento, mas isso vai depender da função e da sua especialização naquele assunto. Entenda. Eu vou tentar usar dentro do seu raciocínio, ao mesmo tempo adaptando o meu. Se tu me faz assim, essa propícia ou essa gentileza. Por favor. Eu graduo. Eu vou ter que usar essas palavras bem humanas. Aqueles que me seguem e aqueles que eu sigo, conforme a lei de sintonia pelo emanar. Você emana o que é, não emana o que está sendo, nem o seu estar no momento, apenas o que é em essência. Mas existem muitos Exus, muitos, tão qual luminosos, a este ser ignorante que vos fala. Mas existem seres muito evoluídos que assim graduam pela lei de sintonia, não do mas do momento que está ou que está sendo no agora. E isso não titula o apegado ou nem muito menos afeiçoado às coisas da matéria, mas também gradua o mesmo, ainda lapidando-se pelos egos e ainda labutando o equilibrar de uma forma exata o grau de sua consciência a algo mais amplo, a algo mais universalista. O senhor entende? Sim. Os conceitos humanos de evolução são baseados em incógnitas, em labirintos e em labirintos. Não sou capacitado para trazer a verdade para ninguém, mas a verdade se encontra incrustada nas almas de cada um. É uma só, vida ou amor, à vontade. Então é um processo de cicatrizar as feridas do passado enquanto construímos um futuro no esforço do presente. Eu entendo que perante essa esfera e as filorreligiões de hoje, as pessoas ainda se baseiam na religião com um olhar apenas filosófico.
chegará o momento que este olhar também encontrará a arte, encontrará a ciência. E assim a religião se tornará mais límpida, tocando não a santidade externa, mas trocando o santo que purifica a religiosidade interna de cada um. Tendo seu altar o seu próprio corpo, tendo quem venerar a sua própria alma, e tendo aquele a lapidar o seu ego e grau de consciência. Una para se unir com todo, perante o contemplar e o admirar. Mutuamente. Uhum. Quem no mundo espiritual hoje atua como Exu, seria então um espírito que está, como eu disse, curando as feridas do passado, trabalhando ardentemente no presente para construir um futuro diferente? Da década de 1930 até então, isto mudou muito. O que mudou? Até 1930, muitas entidades ainda se encontravam dentro deste padrão, curando as suas feridas. Estou tentando falar perante o seu raciocínio. De 1930 até então, não que eles se transmutaram de uma hora para outra, mas muitas coisas se renovaram perante as horas que se transpassaram e Sim. passaram em si, e perante o tempo que se faz aqui nessa dimensão. Então os mesmos hoje estão com os egos mais rarefeitos e com grau de consciência mais refinado, mais unificado com todo, não apenas com tudo religioso, mas com todo filosófico e científico, envolvendo a religiosidade dos mesmos. Encontramos Exus no plano espiritual profundamente ligado ao catolicismo, ou profundamente ligado ao budismo, mesmo vindo em medianeiros totalmente antagônicos à sua crença, talvez de vidas passadas, ou até mesmo ainda alimentadas, falo agora de Exu, do plano espiritual, eles se manifestam com os caracteres e as características psíquicas, principalmente pela inteligência emocional, alimentadas pela forma, modo e maneira que o médium acha que o Exu deve ser, para ser poderoso, ou forte, ou como o senhor bem dizes, para um caveira vir e quebrar as demandas pesadas. Uhum. São meras crianças que nós temos que tratar de uma forma não infantil, mas de uma forma cuidadosa e respeitosa. Claro. Tudo evolui, mas faço questão de reiterar. No plano espiritual, existem legiões e legiões úteis e benévolas que trabalham dentro deste padrão de consciência. Entendamos que eu não estou graduando. Isso não faz parte de mim. Mas eu preciso me expressar dessa forma porque é assim que vocês concebem. Certo. Só abrindo um parênteses, então, às vezes as pessoas sempre perguntam, e mesmo que já tenhamos falado disso, vamos cobrir isso rapidamente, pode o Exu que cuida do umbandista ser o anjo guardião de uma pessoa católica? O nome Exu de muito é apenas um nome. Se você tiver o nome Exu como algo personificado, com certeza ele vai ser preso a só os teus conceitos filorreligiosos. Agora, se você ter o nome Exu, que algo se personifica conforme espíritos no plano espiritual ou de outras dimensões, mas que também existe a energia Exu, que é um equilíbrio, é fácil compreender que nós podemos trabalhar em qualquer filorreligião, com qualquer pessoa, independente de ritos e de crédulo. Tão qual bem, ou até mesmo melhor, de que um bandista, um quimbandeiro, ou uma pessoa de uma filosofia afro-brasileira. Não importa.
Exu é lei, e a lei é para todos. Harmonia, perante o caos que se faz muitas vezes entre os próprios egos e consciências dessa esfera. Entendi. Existe a necessidade, vocês trabalham e vocês não importam quem seja o destinatário do bem que vocês fazem. Isto não Tá. importa. Tá. E quanto à evocação, as pessoas dizem assim, quando eu posso invocar um espírito ou o Exu Caveira? Muitas vezes, as pessoas vão nas portas do cemitério, nos portões. Nós respeitamos o dialeto iorubá. Respeitamos o dialeto afro. Também palavras mágicas, como também os pontos de Pemba. Mas o que ressoa perante a um caveira, seja ele em qual grau esteja de evolução, de consciência ou de ego, é o que emana do teu coração, ou o que emana perante o teu interno, o teu âmago, não as palavras proferidas. Muitas das vezes nós estamos no cemitério e a pessoa faz pontos de Pemba, ou crama caveira dentro dos herós iorubá, chamando-nos de força e poder. Isso não quer dizer nada e não prova nada a nós, a não ser palavras decoradas perante um coração emudecido, a paz e a quietude da alma. Mas, quando esta pessoa, com a sua humildade de perceber-se e de se revisar, que independente de religião, que acenda a sua vela do corpo, pelo pavio que já se faz reaceso do seu coração, pelo legítimo amar próprio e o estado contínuo de alegria, certamente não só o caveira, mas todas as almas estarão a lhe amparar, pela lei de sintonia. A maioria das vezes alguém diz assim, olha, você incorpora o Caveira, chama ele aí para eu me consultar. Em casa, assim. Como é que, o que o senhor tem a dizer para as pessoas, que cuidado se deve tomar, o que se deve, como agir nessa situação, tanto o médium como aquele que vem na curiosidade e nesse pedido muitas vezes ingênuo? Eu posso apenas falar deste medianeiro como um exemplo, se assim o senhor permitir. Pode, sim, senhor. Por favor. Já faz de muito um convite para mim voltar a falar com você. Teve 4 situações antes dessa que o médium estava concentrado e depois ia falar com você. Só que eu notei que o psiquismo do médium não estava adequado à minha frequência, não por evolução, mas por detalhes que não vêm ao caso. Instantaneamente, não houve incorporação. E se houvesse, seria mistificação, ou animismo vicioso. Hoje, o médium se encontra com os processos de saúde um pouco balançado, em sentido respiratório. Mas não me preocupo com isso. Apenas me preocupo com a frequência que está dentro dele. E também entendendo que ele se permitiu a minha vinda até aqui. Ele não é forçado a nada. E eu também não o prejudico em nada. Sim. Se uma pessoa chamar o caveira, as palavras muitas vezes não são ouvidas, porque se as palavras são ouvidas, e tem como nós assim verificar, não só a seriedade, mas o produto, o conteúdo, a essência que vem por trás das mesmas. Muitas vezes nós encostamos rogativas no portão de cemitério, pedindo piedade e misericórdia a filhos e parentes. Vocês escutam? Sim, estou dando outro exemplo. Tá. Mas que tem a ver com esse. Claro, claro. São mães, vós, tias e pais, clamando pelo menino, dizendo que ele é apenas um adolescente e que ele precisa sair de um presídio ou ser protegido para a polícia da terra não feri-lo com armas cortantes ou perfuradoras. Mas nós ouvimos isso e vamos até essa pessoa. Não até o menino, não precisamos ir até ele,
Porque já verificamos muitas vezes, não todas, que por trás dessa palavra se encontra um ser que não é julgamento meu, mas um ser que momentaneamente está numa faixa etária de psicopata assassino. Se eu sou um Exu de lei, a lei me manda virar as costas. E, dentro do possível, tirar todas as energias negativas ao redor deste rapaz, psicopata e assassino. E também acalentar a família, mas não protegê-lo e não mudar o destino dele. Se assim, ele, por ele, não decida como com prazer comum. Perfeito. Há muitas leis desta terra, escritas em livros espíritas e universalistas que são apenas revisadas pela intelectualidade da conveniência. Então, quando um Exu fala neste tom, as pessoas estranham, acham maldade, acham frieza, porque desconhecem a justiça divina. Eu estou trabalhando na justiça. Não minha, mas do próprio menino que assim se faz merecedor da nossa atenção, que já é alguma coisa. Sim, claro. Mas vamos dizer assim, a pessoa tá com a ideia, se, puxa, o fulano incorpora o caveira, eu tô aqui com um problema tão grande que já sei que fizeram demanda para mim e eu podia bem pedir para ele invocar o caveira e incorporar lá na casa dele mesmo e aí já resolve meu problema e pronto. O que o senhor tem a ensinar para as pessoas, tanto para o médium como a pessoa que tem isso na cabeça? Entenda, não é ensinamento. Apenas é um comentário sucinto de quem vos fala. Sim. No momento que você ressoa o seu dialeto e que ecoa suas palavras, qualquer Exu de qualquer grau espiritual sabe o que reside dentro do teu eu. É o que tem dentro de você que importa. Porque muitas vezes as pessoas são chorosas. Falam e falam e falam. É saco vazio. Ora, este contexto, no momento que você está reclamando de algo ao Exu Caveira ou qualquer Exu na frente da casa de força, o Exu já sabe os prós e os contras. O Exu já sabe muito bem quem são as pessoas que lhe atacam ou estão lhe atacando. E também sabe o porquê que o ataque está sentindo efeito em vocês. É muito interessante comentar isso. Se você se presta a clamar Exu porque está se sentindo atacado, será que a lei de sintonia só vale para as pessoas que você não se compraz? Será que a lei de sintonia só vale para as pessoas que vocês não gostam? Porque se você está sentindo o efeito, o Exu não tem nada a ver com isso. Se ele está com você, é para, junto de você, de alguma forma, evoluir ou trabalhar. Não só para evoluir. Porque nós, Exus, não precisamos incorporar para ter uma evolução espiritual, como vocês entendem. Agora, se, por cargas d'água, como se diz nessa terra, você está recebendo algum ataque, e o Exu verificar que perante a lei cósmica, não a tua lei unitária, mas perante a rede dos registros arcadiásticos ou por lei de sintonia, você está sendo prejudicado, instantaneamente nós vamos cuidar disso. Não pelo que tu fala, mas pelo que tu é, e pelo que tu faz de uma forma não falada, mas convivida com seus semelhantes. À vontade. Às vezes temos o Exu como uma ferramenta e não o sentimos como um humano igual a gente, com uma capacidade de compreensão da vida mais expansiva, mas um ser humano igual a gente. E aí a gente... Nós verificamos que os seres humanos vamos acentuando. Às vezes, nós vemos que muitos seres humanos têm a nós Exus como um boneco conveniente. Então.
ferramentas para alcançar um objetivo pessoal. Boneco conveniente. Sim. Mas nós não somos nem boneco e nem conveniente. Nós não somos seres humanos diminuídos, pintados de vermelhos e com chifres na cabeça. Eu disse no início, é o mesmo caveira que vos fala, apenas mais adaptado. As perguntas e as consciências que podem ouvir. À vontade. Então, quando a gente vê ou percebe uma postura mais dura de vocês para conosco, aí a gente começa a pensar, puxa, é um parceiro, um companheiro de trabalho, um irmão com o seu propósito e eu com o meu, mas ambos trabalhando juntos e que merece tanto respeito quanto qualquer um outro encarnado. Há uma ressalva nisto. Uhum. Não é mais dura. Quando um aparelho de Exu percebe que a justiça de Exu é coletiva, não é apenas unitária ao que convém a ele, médium, aparelho do dito Exu, para ele muitas vezes o açúcar se transforma amargo. Porque ele está notando que o Exu não é dele, é de todos. E o Sim. Exu é lei, não da lei dele, mas da lei que envolve o todo. À vontade. Vamos então falar um pouco da mistificação. Quando ela é boa? A mistificação em qual ângulo? Em geral? Sim, vamos dizer assim, eu chamo aqui o seu Tiriri para ter aí um povo aí me curtindo, e eu falo umas palavras assim que eu conheço, que eu sei. Tem um pouco, sempre tem um pouco do espírito, não tem? Porque às vezes a pessoa fala, está mistificando. Como é que faz para saber se alguém está mistificando? Eu entendi. Aham. A questão que você, pelo seu respeito a Exu, não só a mim, repetisse a sua pergunta de uma outra forma. Sim. É simples. O inferno e o céu é nivelado pela tua consciência e é desfrutado pelo nível do teu ego. Isso quer dizer o quê? Se você mistificar, você pode ser um estudioso profundo das magias de Exu, de segredos e de mistérios. Pode vir e falar com você, ou em qualquer tipo de outro meio, dar conhecimentos libertadores e até mesmo tocar e, por que não dizer, ajudar a muitos. Isso é possível. Mas, enquanto quem ouve, perante a sua consciência e seu grau de ego, pode se elevar às nuvens e assim aos céus, quem disse que você vive nas milícias? Você pode estar muito bem calçado no corpo físico, caminhando sobre teu inferno, o inferno que você cria. Está respondido. Sim. Então, aquilo que foi objeto da minha motivação, ou seja, o buraco que pediu e buscou atenção alheia, continua a existir dentro de mim. O buraco que você cria é o buraco que tu te enterra. Eita. Então as pessoas se projetam para fora na busca de uma felicidade baseada ou na reação dos outros ou naquilo que consegue conquistar no mundo da matéria, e melhor estaria se buscasse sanar o que nela causa essa motivação. Exato. Do seu ângulo e ponto de vista. É isto. É isso. É isto. Como que o Exu, vendo um filho mistificando desse jeito e aumentando o seu buraco, se sente? Entenda, a sua colocação se sente é muito ampla. Eu vou trocar por se tem. Tá. Se for um Exu de lei, se tem ileso. E um Exu de boa lei, independente do grau consciencial e de ego que ele possa se utilizar. Porque certamente ele vai tentar de um todo, sem agredir o grau de consciência e assim o ego do medianeiro.
ao ponto até muitas vezes de provocar desdobramentos. A pessoa, em sentido de vigília, acordada, ter insights, como vocês falam. Ou até mesmo conversar com amigos, outros Exus, como vocês dizem, com padre, com madres, e através de outros médios você ouvir de outros Exus. Se isto não adiantar, faz-se a lei. O buraco é seu. Jogue-se nele. Muito bem. Alguns dizem Ali que... para todos. O senhor pode repetir, por favor? Isto vale-se para todos. Título de sacerdócio. Qualquer título cai por terra perante essa lei. É para todos. Entendi. É a lei da ação e reação. Causa e efeito. Você se causa os efeitos que ecoam perante a eternidade. Nós não temos nada a ver com isso. Falando de uma forma bem humana, eu acho que eu me fiz claro. Sim. E aí a gente chega nesse ponto de dizer assim, olha, até onde vai então a minha habilidade de consertar vamos dizer, um câncer que eu mesmo estou fazendo aumentar dentro de mim, sem a ajuda dos meus guias espirituais? A forma que tu se refere é como se nós fôssemos coveiros com uma pá bem larga. Aonde você, com sua pá, seus hábitos e manias, cava fundo. E nós, subjugando-se o mesmo e as mesmas manias, tampássemos com a pá. Isto é ilógico. Isto é conveniência. Todos os guias, se assim tiver este título ou grau, todos os mentores fazem de um todo para ajudá-los, para favorecê-los de uma forma a instigar em vocês o que vocês já têm, já sabem. Isto que você acabou de falar valeria às pessoas totalmente ignorantes da espiritualidade, para as pessoas céticas, cegas e ateias. Aí a lei não se modifica, mas a lei se enquadraria conforme o seu grau de consciência das mesmas e ao seu ego. Dores elas sentiriam, mas a nossa ação seria diferente. E mesmo assim não seria em prol de puxá-la do buraco, apenas precavê-la de outro modo e de outra forma, que não lhe agrida e que não corrompa a essência do seu ego do momento e a essência do seu grau de consciência. Senão, os mesmos mentores, guias, seriam e faceciam todos os obsessores de vocês. Faço de novo as minhas palavras. Vocês leem os livros, mas não se entendem. Por isto a ignorância ainda é plena nesta terra. Ignorância de homens inteligentes. Continue. Então, aprendemos que somos autossuficientes, mas agimos como pessoas necessitadas de algo de caráter externo. O conhecimento foi inútil. O conhecimento se torna inútil quando se torna inutilidade senti-lo para dar um efeito para criar uma causa, ou uma causa que possa surgir um efeito. Eu concordo com você totalmente, por isso que eu não discorde, porque que você fala dentro de um âmbito e grau de consciência. E aí a pessoa sente aquela inveja do outro ou aquele mal-estar por não conquistar o que acha que precisa. Então o Exu está sempre ali colocando provas e mais provas para ele ver que não é por aí. Não, o Exu é uma esfera. Ele não coloca prova na vida de ninguém. Ele apenas demonstra, existem outros âmbitos, outros lados,
outros pontos de vista que, se você se renovar e seguir, eu vou usar essa palavra humana, quem sabe pode dar certo, ou pode dar certo, quem sabe. Claro. E quando a pessoa vem e diz assim para o senhor, olha, o problema meu mesmo é maldição hereditária, trabalho de magia negra feito por desafetos para me destruir. Vale-se o que eu já lhe respondi. Vale igual, né? É a mesma coisa. Claro. Eu vou fazer uma comparação. Tá. Pegue um anjo, Miguel, Vamos. um Exu qualquer nome de Exu. Uma potestade hindu, um Buda, um mestre ascensionado. Não se coloquem no lugar deles, mas pelo que vocês entendem do que seja algo evoluído, ou de um ser que vocês idolatrem ou contemplem. Usa a palavra idolatria porque é assim que muitos egos e consciências concebem. Ele não vai se comprazer com o erro. E para que ter piedade e misericórdia, se um ser assim tão luminoso só emana compaixão? Se eu ter piedade e misericórdia, eu detenho o poder sobre a tua vida. Se eu tiver compaixão sobre você, eu apenas detenho a mim, que me comprazo observando como você se transmuta mutuamente perante a vida. Pensem nisso, caveira. Então, reagir é sempre um processo de responder a uma tentação de caráter externo. Entenda. Quando eu usei destes seres e nomes, vocês admiram e contemplam. Quem admira e contempla se liberta mais de que aquele que idolatra, vê, observa, olha, enxerga e deduz. Quem deduz se prende em si mesmo. Usarei uma expressão usada pelo outro irmão, no seu umbigo. Quem contempla se liberta de si mesmo, não se prendendo a seu ego nem seu grau de consciência, mas dando mais atenção à sua essência, provinda de sua alma, soberana sobre a sua paz de espírito. Acabei de explicar a mesma coisa. Então usem o que vocês contemplam sem adoração e admirem sem deduzir o que vocês enxergam. E verão que tudo se limita e se expande num ponto: sua paz, sua vida, sua libertação. Entendi. E o que influencia, então, o conhecimento quando ele é praticado e quando ele não é praticado? O que acontece com essa pessoa? Repita a sua pergunta. Quando a pessoa tem um conhecimento e ela pratica, daí ela tem ali o contraste, vai poder dizer, é mais ou menos por aí, ou é onde eu me encontro, mas posso me melhorar porque já tive um contraste dizendo, não é bem assim. E quando ela guarda o conhecimento para ela, o que influencia uma pessoa colocar em prática determinado conhecimento e não colocar em prática no que diz respeito do relacionamento dela com as entidades e o desvencilhar desses processos que cria buraco dentro dela? A princípio, sua colocação é um pouco difusa. Ou a minha ignorância é muito grande. Não é a minha colocação mesmo. Mas eu vou tentar responder de uma forma universal. Tá. A princípio, você não precisa mover-se. Tudo se move ao teu redor porque vibra. A princípio, Deus não está em você. Ele transpassa-se por você. Porque se Deus está em você, ele se faz uno.
Se ele transpassa-se, ele se encontra sob tudo e todas as coisas. Indo dentro desse raciocínio, um tanto limitado, já começamos a observar, neste meu ponto de vista muito particular, que o teu ato não é só o conhecimento adquirido intelectual, mas é o ato que eu vou botar em palavras moral e ético perante a convivência com seus semelhantes. Você pode não proferir uma palavra, mas se sua vida for digna, você simplesmente proferiu a paz de espírito a todos ao seu derredor. Pode parecer um tanto estranho para alguns este meu modo de falar. Não é filosofia, é a arte da vida. Vocês não são forçados a nada. Vocês em si que forçam quando o eflúvio se faz entupido, ou pelo ego, ou pelo grau da consciência. Agora, quando o conhecimento transpassa-se por você, seja verbalizado ou não, mas vivido, não apenas sobrevivido, certamente você se faz uma ótima literatura. Eu seria o primeiro a recorrer os livros da sua vida, apenas de admirando e também lhe contemplando, como qualquer outro. Você entende? Sim. Então, tudo que serve o propósito ao qual foi criado está cumprindo o seu objetivo de existência. Fazendo-se como um eflúvio da mesma existência, eternidade. Por isso que essa questão de evolução, que ainda se alimenta numa grande massa, há de cair por terra, mas de uma forma muito lenta, mas há de cair por terra. Os conceitos evolutivos, sim. Perdão. O senhor diz que são os conceitos que vão cair por terra, certo? Então, essa ideia de hierarquia, como se constrói um prédio, um andar em cima do outro, teria que talvez ser substituída, porque o Tiriri, quando passou uma mensagem, ele falou assim, são espíritos evoluídos na paz em seu coração. Essa história de blocos constituídos um em cima do outro para ser um prédio, se tirar um bloco, se faz o quê? Se tirar um que está abaixo do de cima cai. Não. Apenas resta outro bloco de um prédio. Pense. Vocês vão talvez dizer, mas vai faltar um. Se tirar, tirou. Não falta nada. Continua em essência. Vamos citar outro exemplo. Eu tenho 6 raquetes de tênis. Independente de onde elas estão, elas existem. Elas vão estar em algum lugar. Então, na essência, o tanto de energia que tinha antes é o mesmo que tem agora. Então, não importa onde elas estejam. Não importa onde estejam, porque quanticamente são extremamente simbióticas. Não existe a diferença. Não existe a separação. Quem observa é que distingue até então as 6. Ah, entendi. Quem qualifica é o observador, e isso é muito particular de onde ele se encontra. Sim, como pode ter 600 e somente um observador dá valor a uma. Não as outras 599 raquetes de tênis. Nossa. Então, nada em si, por si, tem um valor próprio, precisa que o observador coloque determinado valor naquilo. Rapaz, somos um em tudo. Eita. Somos um em tudo. Não existe metades. Existe ecoar, expansão e emanação. Quando o senhor diz somos um em tudo, dá para colocar... Ixi, estão falando aqui que não vai poder estender. O senhor não vai poder ficar 2 horas hoje? Um pouco menos. Estou com amigos ou companheiros e compadres aqui. Tá bom.
Não, porque eu já ia falar para estender, daí me disseram, não, 2 horas hoje não. Mas tudo bem, senão a gente faz o que der. Quando o senhor fala sobre unidade, todos somos um, eu vejo aqui as pessoas às vezes dizem, olha, Jefferson, e até abrindo um parênteses assim, numa informação mais localizada sobre a mediunidade, a incorporação e o espírito, muita gente quer saber, tem como um espírito incorporar em 2 pessoas ao mesmo tempo? Tem como um espírito, conforme o seu equilíbrio da mente, conforme a frequência que ele mantenha, que eu não estou dizendo que necessariamente precisa ser elevada, pode incorporar até mesmo em pessoas pertencentes a uma pequena multidão. Isso é facilmente explicável. Vamos inverter um pouco as polaridades. Coloque uma pessoa dentro de uma família com 15 seres numa mesma sala. A emanação de um espírito momentaneamente trevoso, se ela estiver em sintonia, vai mediunizá-la todas. Vai desarmonizar todas as pessoas. Isto não é uma espécie de incorporação ou de mediunidade? Sim. Por que que um espírito de luz não pode fazer isso? Por isso eu repito, as colocações, muitas vezes, e os estudos são controversos, ou no mínimo estranho. Pode-se vir, sim, um único espírito e mediunizar 10, 15, 20. Depende muito da entidade. Mas nem todos vão incorporar o mesmo espírito. Um pode ser pela psicografia, outro pode ser pela psicofonia, outro pode ser pelo desdobramento, clarividência, clareaudiência, telepatia, psicometria, irradiação intuitiva, e assim vai. Como também um obsessor único, numa sala com 30 pessoas, pode mediunizar um que pode ter apenas pensamentos negativos. Outro vai pronunciar palavrões para manter a frequência baixa. Outro começará a quebrar tudo. Outro entrará em convulsão. Outro apenas chorará e começará a rir, porque vai ter catarses. Isso tudo é uma espécie de mediunidade. Não há nada estranho nisso. Falta-se estudo sério. À vontade. Porque sobre o estudo, o meu irmãozinho falou para mim, você incorpora? Eu falei assim, mas o espírito entra dentro de você? Eu falei, não. Ele falou, mas então por que você chama de incorporar? Então, vocês não entram nas pessoas. E então, como não entra, não é necessário ter um para cada 2 pessoas. Não. Eu conheço médiums de pessoas. Se você me permitir, eu posso falar de um conhecido. Sim, por favor. Este médium que eu me sirvo. Ele psicografa com as 2 mãos ao mesmo tempo. Pode estar falando conosco, muitas entrevistas ou conversas com Benedito. Ele estava escrevendo receituários incorporado com Benedito. Olha. Braço direito, dando mensagens acalentadoras. No braço esquerdo, escrevendo um livro. Claro. Não tem nada de surpreendente nisso. Apenas é médium. Mas se nós falarmos de uma mediunidade muito mais refinada e prestativa, que não deixa, como este médium, apenas um aparelho, não desfazendo dele, que seria a irradiação intuitiva ou a inspiração, que, ao meu ver, são as mediunidades muito mais refinadas e do futuro, que colocarão vocês não como aparelho ou como médios, mas como companheiros legítimos de função e de trabalho redentor desta humanidade. Não trará vocês como apenas médios inconscientes ou semiconscientes, que eu valorizo, entenda, mas simplesmente conscientes e conscienciosos, científicos e prudentes naquilo que faz, exatos no seu trabalho, porque vão sentir o efeito, para que cause algo, para que cause a mudança na humanidade. Porque nem todo médium semiconsciente e inconsciente sente esse refinamento, porque simplesmente sente as entidades, sem causar o efeito da causa, ou a causa que pode promover um efeito. Pensem nisso.
Isso não titula os médios que eu acabei de falar inferiores, mas tudo evolui. E este programa ou proposta, como vocês falam, é para estudo. Estou falando em análise para estudo. Sim, sim, senhor. E eu expliquei para ele que o espírito envolve a gente com a sua energia, se liga a determinados pontos de força do corpo e coordena algumas ações motoras conforme a sintonia dele com o médium. Ou não, ou se acopla num corpo mental e de lá faz o médium pelos pensamentos e emoções, né, no corpo emocional também, ter as vontades de fazer sem ter que agir como se tivesse influenciando uma marionete. Perfeito. É por aí? É isso. Tá. Uma forma básica é isso. Uhum. Então, se eu quisesse, como espírito, vou chamar, incorporar em 2 médiums, eu poderia fazer seria o mesmo processo que um hipnotizador hipnotizar uma sala com 10 pessoas e sugerir para eles? Não necessariamente. Uhum. Isto é uma pergunta que traria uma resposta de uma forma muito ampla e vasta. Mas eu vou dar o que se faz na grande maioria das vezes. Irradiar. Se o médium é um médium bem afinado, isto é muito usado em mesas espíritas. O mentor pode irradiar numa mesa de 40 médios. Num, escreve. No outro, desenha. No outro, escreve. Só que o outro que escreve é uma poesia. O primeiro que estava escrevendo era uma mensagem que não era poética. Já o quarto vê. O quinto ouve. Cada um tem uma expressão. Ao término do exercício mediúnico, todos vão chegar a um denominador comum. Era a caveira que estava lá. O senhor entende isso? Entendi. Agora, eu não sei por que um médium só uma entidade só influenciar mediunicamente 10 pessoas, se cada pessoa por si só já tem 7 entidades que poderiam fazer isso tranquilamente. Qual que seria o objetivo do Exu Caveira influenciar 5 pessoas se cada um tem um espírito que pode cumprir o mesmo propósito junto dela? Eu lhe fiz a proposta, se faz jus. Nós estamos comentando e a indicativa que eu dei seria dentro de um grupo que assim estuda para um exercício mediúnico. Por isso que eu especifiquei. Claro. Da maioria das vezes, dentro do caso que eu fiz específico. Entendi. São propostas bem localizadas e específicas que não teria razão de ser, por exemplo, dentro de um campo de atuação, de trabalho, ou seja, na Umbanda ou no Espiritismo, que ajuda o próximo com um aconselhamento. Poderia ser, sim, numa casa de Umbanda ou noutros ritos, noutras filosofias, desde que os medianeiros estudassem isso. Claro. Sim. Se isso for o motivo de estudo. Tá, entendi. Se abrirem para isso, isso ocorre. Não vemos diferença alguma. Não ocorre porque os próprios médios assim não nos dão espaço para tal. Claro. Mas é o que eu disse antes, eu não vejo utilidade em, por exemplo, o senhor incorporar em mim e no outro amigo, se eu tenho as minhas próprias entidades que podem fazer isso e alcançar o mesmo resultado. A utilidade seria de você entender que você não tem nada, a não ser a sua própria essência. E teria para nós a utilidade de os médios entenderem que o espírito pertence à espiritualidade, não apenas unicamente aos mesmos. Então, se a gente for considerar isso como deveríamos realmente, porque o senhor está ensinando, não gente... estou ensinando. É porque é óbvio, lógico. Tá certo. Então eu poderia, por exemplo, já que eu sou médium, me sintonizar com 15 Exus se eu quiser. Não ao mesmo tempo.
Sintonizar. Sua palavra foi muito bem sugerida pela espiritualidade que lhe circula. Sintonizar é uma coisa, incorporar é outra. Se você prestarem bem atenção, e vocês, no que eu estou falando, eu falei uma espécie de incorporação. A lei de sintonia, de irradiação intuitiva, de inspiração, faça-se bem, como você colocou agora. Você pode sim se sintonizar com qualquer Exu dentro de que você entenda que o Exu vai se sintonizar com teu âmago, não com as tuas expressões intelectuais, não como você se demonstra ou por conveniência ou por falsas aparências. Por isso que as pessoas não se sintonizam, são limitadas, ou por falta de estudo e principalmente por falta de caráter e de permanência no mesmo caráter, límpido e puro, perante uma ética respeitosa ao coletivo, não apenas conveniente a si mesmo. Está explicado? Vamos dizer assim, um médium na mesa branca no espiritismo, ele pode incorporar no período de um ano 50 espíritos diferentes. Entenda, a mesa espírita não é superior à corrente de Umbanda em nada. Então. Deixando isto bem esclarecido a todas as pessoas que escutam. Sendo isso bem específico e esclarecido, eu entendo, e nós espíritos entendemos que existe toda uma preparação psicológica, não apenas intelectual, para que haja esse procedimento simbiótico e em termos de proposta da espiritualidade perante os médios e os médios que se colocam assim perante a mesma espiritualidade. Já se faz diferente num terreiro. Os médiuns não nos dão subsídio a isso, mas isso não quer dizer que não possa acontecer. Os médiuns dentro da doutrina de Umbanda, que não deixa de ser, segue regras, é doutrina. Colocam-se e taxam linhas, 7 linhas. E assim fixam apenas nessas linhas como se as entidades dentro dessa linha ficassem presas a isso. Eu sou um caveira. Eu venho em outras transfigurações totalmente diferente de Exu. Então, já quebranta as 7 linhas perante alguns conceitos que nos prendem assim. Conceitos, não leis. Conceito dos homens, não lei cósmica. Isso que eu falo não inferioriza os ubandistas, apenas acentua. Estudar com coerência e sensatez. Se abrir uma mesa e nos abrir a porta, nós entramos. Se abrir uma corrente e abrir esta porta para este tipo de modalidade de trabalho, tenho certeza que os médios irão se surpreender. Aquele que trabalha com caveira, trabalhar com 7 encruzilhada, não pela incorporação, mas quem sabe a psicografia. Porque as aptidões do médium assim se fazem, em coligar com as propostas do 7, não do caveira. Enquanto ainda as pessoas deterem nós em casinhas de força, ou apenas em preceitos filorreligiosos, sem a parte científica e a parte envolvendo o estudo sério e profundo, não fugindo da filorreligião. Não estou falando nada contra isso, mas a pretensão de deter o poder para si e o conhecimento apenas consigo mesmo continuará assim. Está respondido. Entendi. A fé raciocinada permite que tiremos o maravilhoso da manifestação. A fé raciocinada permite que a amplitude se transforme em fato perante a incorporação. Porque vai deixar de existir o apego e as preferências do ego. Isto. Então uma pessoa pode muito bem também estar incorporando o caveira, está incorporando o mestre fulano de tal, o ascensionado fulano de tal, o extraterrestre fulano de tal, e todos ser o mesmo espírito. As suas palavras simplificam demais um fato e um feito.
Para isto ocorrer, deve ter estudo universalizado. Os ubandistas deverão parar de ler apenas livros de Umbanda. Isso acontece na doutrina espírita, mesmo que o médium estude apenas essa doutrina, em partes. Por que partes? Porque sabemos que podem chegar vários espíritos, mas apenas dessa doutrina. Se durante o ano ele incorporar 50, vai ser 50 espíritos presos a essa filosofia religiosa, a essa doutrina. Agora, se o mesmo médium estudasse e universalizasse o seu conhecimento, ele poderia trabalhar apenas com 30, mais 30 espíritos libertos, para filosofar ante uma filosofia religiosa espírita. O senhor entende? Entendo. É este contexto rico em conhecimento, vivenciado, vivido e sentido que está se perdendo. Então fica apenas um conhecimento intelectualizado, encaixotado na Umbanda ou no espírita, porque eles não arredam o pé. De uma forma bem simples, é assim que vocês entendem, não é? Sim. Você não precisa deixar de ser um bandista, nem muito menos espírita, mas abre o leque e abane-se, e verá que o ar que bate em sua face enriquecerá os seus pulmões, alma, e assim ritmizar o seu coração, grau de consciência, e desnuviará os seus olhos, tornará o seu ego mais límpido e amplo. Se um bandista continuar com seus preceitos que não atrapalhem nada, pode continuar com toda a sua liturgia, dentro da magia, não importa. Mas ele abriu o leque, envolvendo a mediunidade em outras linhas espiritualistas, isso enriquece, não ele apenas de conhecimento, mas a ponto de viver este conhecimento sentindo-o nele, não apenas intelectualizando o que lê, por ele ser como está, sendo no momento. Então, Se você quiser intelectualizar isso, não sai do lugar. é mesmo. Sentir. Nossa. Para você evoluir, como já foi dito uma vez por uma entidade deste médium, você precisa ter vivências, viver, experiências. Você não precisa deixar de ser um bandista, e eles estão sugerindo os amigos aqui a repetir isto. Deixar dos preceitos magísticos, continue, mas abra o leque e sinta. Porque senão o ar que passa deixa de ser uma brisa e passa a ser uma ventania que te cega. Eu tenho mais 5 minutos. Uma ventania que te cega. Fala mais dessa ventania. Quando alguém começa a ler de tudo, e assim em busca de um todo, me engole, sem se saborear, se engasga. E se engasga, não sai para fora nem para dentro. Morre, fica podre, não dá frutos. Agora, quando alguém se enche de conhecimento externo, ao ponto de quando olha para si já está vazio porque é um eflúvio, já diz, é água límpida, é ar puro, edifica e revivifica a vida, dá louvor à sua essência, e sua alma causa a paz de espírito. Está claro? Sim. Mas eu repito, para alcançar isso deve sentir, não só intelectualizar. Sentir e não intelectualizar. Não só intelectualizar. Ah, entendi. Acentue o só. Sim, faz parte, né? Envolver uma intelectualização. As pessoas se sentem vazias, as principalmente inteligentes, não todas, porque só intelectualizam, não sentem o que aquilo dizem saber. É como um papagaio ou um gravador, travado em repetição. Claro, entendi. Agora, eu ouvi dizer o seguinte, que uma pessoa não pode sair incorporando
em 7 anos 7 Exu, por exemplo? Porque para cada Exu firmar bem, tem que passar 7 anos. Como que o senhor lida com essa informação? O senhor acha que é próprio de um lugar específico? Como é que é? Tá certo para eles, mas não é necessariamente a verdade universal. Não é uma verdade universal, e nem muito menos uma verdade crivada e cravada apenas num terreiro. É a verdade de um terreiro e de algumas entidades espirituais que representam um ego e um grau de consciência perante os mesmos médios que assim se fazem. Mas, por não haver um estudo universalizado ainda de uma forma concreta dentro da Umbanda, e a própria Umbanda, perante a sua liturgia e literatura, haver muitas controvérsias e disputas e brigas, isso se faz distante. Porque é mais fácil o médium procurar incorporar mais Exu pelo poder e pelo domínio de que apenas ser um médium. Por isso não se manifesta. Porque, lógico, vocês concebem que nós somos presos a uma liturgia e filosofia religiosa. Isso é totalmente ilógico, para não dizer infantil. Por que que em outras lides espíritas, que o médium assim se tem, muitas entidades vêm, e você pergunta para o médium, nem o nome ele sabe, de quem psicografou e de quem deu a mensagem psicofônica, porque para ele não importa. O que importa é a mensagem. Quando vocês entenderem que o que importa é a mensagem, vocês podem se surpreender dos espíritos que vocês têm ao lado e não enxergam. E tal qual nem vão sentir. Que para sentir a brisa, você no mínimo tem que parar com a ventania interna. Agora, se a ventania for externa e você sentir-se, a brisa se faz em calmaria perante a tua quietude da alma e tua paz de espírito. Certo. Entendi. E da mesma forma, outros procedimentos muitas vezes estranhos ou diferentes podem cair no mesmo tipo de categorização. É pertinente daquela casa, daqueles espíritos e, de repente, até a proposta para aquela comunidade. Presas, muitas vezes, a uma proposta de uma comunidade, não todas as vezes. E trancafiadas ao grau de consciência dos médios e também ao ego dos mesmos. Sim. Lembrando que existe uma parte considerável no plano espiritual de Exus e de entidades não só Exus que também abutam o ego e grau de consciências tão qual presos e submissos uns aos outros. Eu estou vibrando neste rapaz usando parte do seu ego e grau de consciência. Fiz questão de pedir no início da nossa conversa 3 minutos para que isso se faça, e sim se faz, de uma forma que eu possa colocar as minhas palavras, mesmo usando o psiquismo dele. Mas não o psiquismo dele, fazendo o que quer com as minhas palavras. O senhor entende? Entendo. Pergunte. Então daí, para a gente finalizar a pergunta, talvez final, o senhor dirá. Então, vocês se servem do arcabouço de referências, ou seja, o conhecimento que a pessoa carrega dentro de si, vai juntando, e aí vocês passam a mensagem. Vocês nos transmitem muitas vezes blocos de pensamentos e a gente traduz o pensamento de vocês. Isso traz a liberdade. Mas ao mesmo tempo, quando você comenta, você se serve através do conhecimento dos médios é relativo. Como? Se nós estudarmos e procurarmos como foi feito o Evangelho segundo o Espiritismo, foi feito por quase 3 crianças todo ele. Nossa. Isso é estudo sério. E crianças que não tinham ligação com a doutrina espírita. E saiu um livro de alguma forma venerável e admirado pela mesma doutrina. Sim. Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é estudo.
Eu trouxe à tona algo que já é, porque é história para quem estuda, para adoçar o que eu vou lhe falar agora. A missão que todo mundo tem é viver. E o espírito, independente da evolução, que se manifestar em alguém, vai respeitar a tua vida. Se não, é um obsessor ou trevoso, como vocês tanto botam como categoria. Ou colocam assim. Com isso, eu entendo, ao meu ver e análise, que as pessoas, quando você diz conhecimento, é o conhecimento de si mesmas. Eu posso vir numa pessoa totalmente ignorante que nunca pegou um livro para ler. Certamente as minhas palavras podem ser muito mais acanhadas, mas incrivelmente vão ser mais claras, de que esse médico que eu me sirvo, que tem um intelecto um pouco mais expressivo. Claro. Se a expressão intelectual deste médium for baseada pelo calculismo somatório de intelectualizar tudo que vive, isso se torna um bloqueio para nós. Agora, se aquele que mora num lugar distante e vão para a cidade, ou vem para algum lugar movimentado morar, que nunca viu um celular ou um carro, um índio, um suvícola, e ele entra num terreiro de Exu e incorpora o mesmo caveira que fala com você, certamente a consulta será muito mais límpida e verídica. Não no sentido da mensagem, mas no sentido da veracidade do sentir. E assim dá um sentido bem mais amplo aos corações de que apenas favorecer certos egos que podem escutar e certos graus de consciências que podem se comprazer com a forma, com o modo e com a maneira do mesmo caveira que aqui está, do Edson, se transparecer. É este tipo de desapego que se faz muito necessário em todos os terreiros de Umbanda e em qualquer liturgia ou em qualquer literatura, como também filo-religião espírita ou espiritualista. Dá mais valor à essência, sentida, não à forma apenas retida pela intelectualização e adoração. Muito obrigado, caveira. Nareshu. Graças a Deus. Senhor Edson Rosa, Oi, como que o senhor está se sentindo nesse momento? pingando de gripe. Graças a Deus. Tô bem. Até é bom demais. A paz, assim, mesmo um pouco gripado, né? A gente tem renite e a respiração falha um pouco. Mas tô bem. Tô muito bem, graças a Deus. Tô melhor de antes de incorporar. Caveira é bacana porque ele me leva para alguns lugares, essa consciência, e eu fico apagado mesmo. Eu gosto Durante o processo de, vou dizer canalização, de incorporação hoje, o senhor tem memória de onde estava? Tem total memória. Pode contar um pouco? Não posso não. Já me fizeram sinal aqui que não, melhor não. Mas eu tenho, não é sempre, mas eu tenho sim. Mas eu não estava aqui na terceira dimensão, era num lugar umbralino. Então, Fazendo atividades. Fazendo atividades aí. Mas engraçado, é como se eu tivesse um telefone no meu ouvido. A sensação eu posso dividir, se eu estou na carta pedindo aqui, eu posso dividir. Tá. Como se eu tivesse assim, eu estou nesse lugar, estou vivendo, estou tendo meu raciocínio lá, estou fazendo as coisas, mas é como se eu estivesse ouvindo o Caveira falar com a minha voz e as tuas perguntas. Então eu estou participando de alguma forma. Entendeu? Mas muito assim, é num som mais baixo de que a minha voz que eu estava pronunciando nesse local, né? O Tanakai está permitindo, é uma casa espiritual que fica na dimensão astral, é astral, não é física, de Santa Catarina,
chamada Nossa Senhora Auxiliadora. Não, perdão, Nossa Senhora do Auxílio. E o que atividade você estava fazendo lá? É uma casa de... A atividade assim específica não é bacana não, Jefferson. Você foi lá com o Exu? O Edson. É uma casa de trabalhos envolvendo pessoas assim que morrem antes do tempo envolvendo droga, qualquer tipo de tóxico. É isso, Entendi. tá bom? Um amigo disse que quando a gente vai assim, desdobramento para algum lugar, esse fluido mais animalizado e ectoplasma que a gente carrega auxilia os espíritos nas atividades deles. É isso, um pouco disso que aconteceu? Não propriamente, mas é verdade. Essa fonte aí que falou isso para você foi muito assertiva. É verdade, eu já vivi isso várias vezes, incorporado com outras entidades, e encontrei pessoas desdobradas também, ou nessa viagem astral, como tu queira chamar. Eu vou falar doando, né? Porque a gente tem a doação de ectoplasma muitas vezes como se deitasse e botasse a mão. A tecnologia dos caras, né? Porque eu tô chamo Exu de um jeito, as pessoas têm doto, mas tudo bem. Dos amigos espirituais é extremamente avançada. Daqui tem tecnologia lá que só posso dividir para você. Pelo que já me disseram, vai demorar no mínimo uns 300 anos para começar a se materializar aqui. E no umbral, com o povo de Exu. Tá certo. Então, eu fico agradecido por toda... Você perguntou para mim, eu fiquei meio assim de falar, porque a gente estava mexendo com uma coisa que eu não consigo botar em palavras, assim, propriamente falar. Eu entendo o que é, mas em palavras humanas é complicado. É meio... falta uma distinção. E às vezes é até bom não falar muito também, porque... Não é bom porque tá louco, pode fantasiar demais e... Né, eu não estou falando por todos e graças a Deus uma coisa que eu tenho comigo é os pés muito bem firmes no chão. A serventia dos pés é essa, né? Tá no chão. É, realmente, muito bom essa. Graças a Deus, né? Mas a serventia dos pés. Então, comigo não tem esse negócio de ficar idolatrando, puxando saco de entidade, Exu de ninguém. Eu sou só um servidor, apenas isso. Mas que é bacana, é bacana. É muito bonito. Muito bacana o trabalho dos Exus e de qualquer entidade em si que seja voltada a isso, né? Ao todo. É muito bacana. Valeu, viu, Jefferson? Obrigado, senhor Edson Rosa, e até breve. Tá meio ruim mesmo hoje. Eu tô começando a falhar, desculpa. Não, que isso. Hoje foi muito importante esse encontro. Fico agradecido pelo seu tempo, pela sua caridade aí, de trazer, de ser o médium aí para o Caveira nesse diálogo com os espíritos de hoje. Já estava marcado, já faz um tempão, e hoje que não tinha como eu fugir dessa, vamos dizer, regra que eu me coloquei, que ele não me forçou a nada, tá? Pra quem ouviu que eu tô engripado, tô isso, aquilo, ninguém me força nada. Nunca. E também, se querer, coitado, né? Tá bom, tchau, amigo. Fica com Deus. Obrigado a todos aí. Tchau. Falou, valeu. Tchau. Nós não somos seres humanos diminuídos, pintados de vermelhos e com chifres na cabeça. Você pode estar muito bem calçado no corpo físico, caminhando sobre teu inferno. O inferno que você cria está respondido. Dá mais valor à essência, sentida, não à forma apenas retida pela intelectualização e adoração. Muito obrigado, Caveira.